Boa noite a todos, obrigado pela presença. Então vamos andar com fé e manter o equilíbrio. Vamos começar falando então dessa palavrinha, fé, pequenininha, 2 letras, mas que é muito rica em significados. Muitos significados são atribuídos à palavra fé. O primeiro significado que nós podemos comentar, por exemplo, tem gente que considera fé as crendices. Crendices são aquelas coisas que nós acreditamos, mas que não têm fundamento nenhum. Coisas que assim nós transferimos o nosso poder pessoal, o nosso poder de manifestar na nossa vida as coisas que nós queremos manifestar para uma cartomante, uma vidente, ou então para uma pedra, para um objeto, que é mais cômodo, daí não precisamos nos esforçar para manifestar aquilo que precisamos. Então tem, por exemplo, vamos dizer assim, Madame Yolanda, vidente, sensitiva, mandingueira, espírita, tem uns folhetinhos assim, né? Traz seu namorado de volta amordaçado e amarrado em 3 dias. Daí, vamos lá. E se ela trouxer, o que nós vamos fazer? O que a moça vai fazer? Amarrar no pé da cama? Manter amordaçado, que é para ele não fugir de novo? Que a razão que ele fugiu vai continuar existindo, então não vai adiantar muito, parece, né? Ou então ela diz assim, olha, para equilibrar a sua energia, você vai andar com cristal. Vou te dar um cristal, uma pedra de cristal desse tamanho, cheio de ponta. Você vai andar com isso na bolsa, isso é proteção, nada de ruim vai te alcançar. Vocês acham que ela vai conseguir o que com isso? No máximo um riscão na lente do óculos ou na tela do celular. Além disso, vai ser pouca coisa, né? O poder está em nós. Bom, existe também a fé natural, que as pessoas consideram. Por exemplo, a gente embarca num ônibus e vai e confia que o motorista vai dirigir com perícia, com eficiência, não vai nos colocar em perigo. Ou no médico, por exemplo, também é fé natural. Nós vamos para uma cirurgia acreditando que o médico vai não vamos sair pior do que entramos da sala de cirurgia. Bom, aqui, fé não é crença. A gente às vezes confunde fé com crença. Crença é quando a gente acredita e acredita, não é baseado na lógica, nem na coerência, não faz sentido, não existe uma razão para acreditar. Às vezes eu falo aqui, já falei umas 2 vezes, eu acho, em lapidar nossas crenças, questionar nossas crenças. Eu quero esclarecer, eu preciso que não entendam que é fé em Deus, fé no Evangelho, isso é outra coisa. Isso não é crença. Isso são crenças fundamentadas na lógica, na coerência. Se perguntar, por exemplo, por que nós acreditamos em Deus? Existe toda uma explicação lógica e coerente, como, por exemplo, a própria ciência diz que não existe causa sem efeito, não existe, aliás, o contrário, efeito sem causa. E tudo que existe que não foi o homem que criou, é um efeito de uma causa que nós chamamos de Deus. Então, existe uma fundação lógica, um fundamento lógico e racional para isso. Quando a fé é assim, dessa forma, daí nós podemos considerar como sendo conhecimento. Não deixa de ser, não é só uma crença. Daí nós se torna conhecimento. Temos a fé cega, por exemplo. Fé cega, as pessoas que pertencem a uma determinada religião são obrigadas a acreditar em algumas coisas para poder pertencer àquela religião. São os dogmas daquela religião.
Cada religião, são 6 grandes religiões no mundo, ela tem um livro sagrado, uma Bíblia. Por exemplo, todas as religiões cristãs têm a Bíblia cristã, né? O judaísmo tem a Torá, o islamismo tem o Corão, o taoísmo lá da China tem o Tao Te Ching, que é o livro sagrado deles, e o hinduísmo tem os Vedas, ou Vedantas. Então, todas as religiões têm um livro sagrado. Esse livro sagrado contém o quê? A palavra revelada por Deus, que não pode ser questionada. A verdade sagrada revelada por Deus, que não pode ser questionada. Eu deixei por último a fé raciocinada. A fé baseada na razão. Que é aquela fé que nós temos, mas se nós perguntarmos por que você acredita, existe uma razão lógica e coerente para a pessoa acreditar. É a fé que respeita a inteligência das pessoas. A doutrina espírita é baseada em fé raciocinada. Mas aí alguns dizem, mas vocês têm 5 princípios básicos lá, você para ser espírita tem que acreditar em Deus, acreditar na existência da alma imortal, na vida após a morte, tem que acreditar na pluralidade dos mundos habitados, na lei da causa e efeito. Enfim, nós temos os nossos postulados. Mas todos eles são justificados com justificativas lógicas e coerentes, baseado na razão. Então, não é fé cega, o Espiritismo não é fé cega. Mas o Livro dos Espíritos não é um livro sagrado? Olha, se fosse, Allan Kardec acabou com isso lá no começo. Lá no Obras Póstumas, bem no finalzinho está escrito: se algum dia a ciência provar que o Espiritismo estiver errado em um ponto, nesse ponto fique com a ciência e abandone o Espiritismo. Dizer para vocês que a codificação foi feita em 1856, por aí. Já faz em torno de 170 anos então, né? E até hoje não aconteceu. Aconteceu o contrário. A ciência comprova os ensinamentos passados, as instruções passadas pelo Espírito. Bom, falando de fé ainda, nós temos hoje um fenômeno interessante que é uma espécie de customização da fé. As pessoas adaptam a fé, pertencem a uma religião, mas adaptam a fé. Eu tenho um parente, esse dia eu estava com ele, gosta de conversar, ele pertence a uma determinada religião, que eu não vou dizer qual, por uma questão de ética. Então ele diz assim, e a gente conversa sobre a religião, ele queria saber sobre a doutrina espírita, e eu questionava ele sobre alguns pontos da religião. Então eu disse assim, bom, você acredita então em juízo final? Que você morreu, você vai ser julgado, vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Ele disse, não, essa parte aí eu não acredito muito não, eu sou mais inclinado a acreditar na reencarnação. Só que a religião dele não é assim. Daí depois, continuando, ele disse, bom, somos 7 milhões de pessoas no planeta Terra e é preciso limitar a expansão dessa quantidade de gente, senão o planeta não vai aguentar. E a doutrina espírita admite que as pessoas usem preservativo, usem controle de natalidade. E como é que é na tua religião? Eu disse, não, lá não pode, mas assim, eu não acredito nisso muito não, eu acredito mais que pode limitar. Então, olha só, a pessoa pertence a uma determinada religião, mas ela retira as coisas que não interessam e coloca coisas que interessam. E tem muitos assim, customização da fé. E Deus é uma espécie de ser utilitário. Deus serve para eu rezar para o meu time ganhar do outro, para aquele candidato que eu estou torcendo para ele ganhar,
Para o outro ser preso, eu faço até jejum e rezo para ele ser preso. Quer dizer, em vez de eu subir para alcançar a grandeza de Deus, Deus tem que descer para atender os desejos, caprichos do meu ego. É difícil, né? Ainda coloca lá escrito, Deus é fiel. Espero que ele também seja. Bom, alguns comentários sobre a leitura, então, do Luiz. O Luiz leu ali. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Para a gente se situar, eu vou dizer de onde que veio essa leitura. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que já foi comentada aqui diversas vezes, Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio prático e eficiente para melhorar nessa vida e nos libertarmos dos arrastamentos do mal? E os espíritos respondem, conhece a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Allan Kardec acha essa resposta bastante óbvia, e daí ele retruca. Ele diz, conhecemos a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade existe justamente aí. Como fazer para nos conhecermos a nós mesmos? Aí vem um texto do Santo Agostinho, que é uma página e meia, que é uma receita de como nos conhecermos. E esse trechinho que o Luiz leu é o último parágrafo desse texto de Santo Agostinho. Olha só. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Quer dizer, nós temos de concreto aquilo que estamos vivendo aqui no mundo material. Depois da nosso desencarne, tudo é incerto, não sabemos o que vai acontecer. Estamos encarregados de destruir em vós esse pensamento. Quem diz isso? Os espíritos que estão orientando, respondendo para a elaboração do Livro dos Espíritos, que estão dando as respostas. Eles querem com isso justamente o quê? Eles veem que na época o materialismo estava tomando conta, porque a religião, por volta de 1850, por aí, a religião tinha imposto muitos dogmas e muitas coisas que as pessoas não estavam cansadas daquilo, revoltadas daquilo, e estavam descambando para o materialismo. Não queremos saber de fé, de Deus. Então, intelectuais, artistas, todas as pessoas influentes da sociedade, na França, onde ele estava, e na Europa toda, estavam indo para o rumo do materialismo. E a espiritualidade diz, não, vamos deter isso aí. Como é que nós estamos encarregados de destruir em vós que o presente é positivo e o futuro é incerto. Como é que vamos fazer? Primeiro nos damos a conhecer através de fenômenos físicos para impressionar vossos sentidos. Então vocês vejam que, por exemplo, aquelas batidas, aquelas mesas girantes, ou aquelas histórias das irmãs Fox, todas que o Alexandre já contou umas 2 vezes aqui, né? Tudo verdadeiras, que aconteceram naquela época, fenômenos físicos fortes. Para quê? Para que vocês tenham certeza da nossa existência. Não é assim como vocês pensam que o futuro é incerto. Depois vocês vão continuar vivos. Olha nós aqui, estamos vivos. Então, primeiro, impressionamos os vossos sentidos para que acreditassem na nossa existência. Depois, vos passamos instruções, o Livro dos Espíritos. Toda a espiritualidade, então, se empenhou em responder aquelas questões que estão codificadas no Livro dos Espíritos. Que vós estáis encarregados de divulgar. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então tá.
Então essa que é a leitura do Luiz. Olha, eu vou dizer para vocês que eu fiquei lisonjeado com esse tema aqui, manter a fé, e porque a direção da casa acredita em mim. Porque no cenário que nós estamos, na situação que está, vim aqui convencê-los a manter a fé e a esperança, não é uma tarefa tão simples assim. Nós vivemos uma crise. Eu poderia chegar aqui e dizer para vocês que está tudo lindo e maravilhoso, que não tem crise nenhuma, mas seria ingenuidade, infantilidade e até falso. Mas, por outro lado, também é preciso que a gente entenda que a crise não é do tamanho que estão mostrando. A grande mídia, as emissoras de televisão que entram na nossa casa, que são praticamente 4 grandes, elas são empresas comerciais. Elas vivem de lucro. Elas estão interessadas em dinheiro. E o lucro dela depende de serem bem remuneradas pelos patrocinadores que anunciam seus produtos. E quanto mais Ibope, quer dizer, quanto mais índice de audiência eles tiverem, quanto mais pessoas assistirem, mais eles ganham, mais eles são bem pagos, porque eles alcançam um número maior de pessoas. Então, o que acontece? Eles não estão preocupados com a verdade dos fatos, que nem eles dizem. Eles estão preocupados em manter nossa atenção ali para poder aumentar o Ibope. E como é que faz? Distração, novela, jogos, shows, esportes e informação. E o que eles nos informam? A verdade dos fatos? Não. Eles informam aquilo que interessa para quem paga e para eles. Então, quem acredita que assistindo a grande mídia vai estar sabendo a verdade dos fatos, lamento muito, está enganado, não vai. Mas, por outro lado, nós temos a internet. Agora sim. A internet, infelizmente, está tomada por um exército de perfis fakes, quer dizer, falso, que também não informam a verdade, informam o que interessa para quem está pagando eles para estar ali informando. E nesse cenário que nós temos de disputa eleitoral desse ano, vai ter muita mentira, muita calúnia, muita difamação. Então precisamos estar atentos. Quem está colocando aquilo ali? Qual é o interesse dele? Qual o grau de confiança que ele merece? Precisamos olhar com critério. Bom, mas eu estava dizendo então que nós vivemos uma crise, e não é tão grande como a grande mídia mostra. E uma crise, ela pode ser comparada assim, uma metáfora boa para comparar uma crise. Por exemplo, o sol está nascendo. Ainda não acabou a escuridão e ainda não tem luz. Está naquele aquele ponto intermediário em que ainda não nasceu o dia e ainda não acabou a escuridão e não nasceu o dia. Uma crise, os valores que orientam a sociedade não servem mais. As pessoas não querem mais. Os comportamentos, os valores, as atitudes das pessoas não servem mais, a maioria não quer mais, tá? Os novos valores que devem orientar a sociedade ainda não estão suficientemente claros e nem estabelecidos. Então, uma crise é um momento de transição, em que ainda os valores antigos não servem mais para orientar o presente, e os novos ainda não estão orientando o presente. Mas isso quer dizer o seguinte, que vai passar, que vai chegar um ponto em que os valores novos estarão aí. Num cenário de crise, a gente colocar as nossas experiências
no humano, nos seres humanos, é um caminho certo para a decepção. Os seres humanos nos decepcionam. Nós mesmos nos decepcionamos com nós mesmos às vezes, ou não? Então, é melhor colocarmos a nossa confiança, a nossa fé, aonde? Em quem nos criou, aquele que não nos trai nunca. Se nós colocarmos a nossa fé em quem nos criou, quem não nos trai nunca, e nos colocarmos como aliado a serviço dele aqui, nesse planeta onde estamos, cada vitória nossa será uma vitória de Deus em nós. Tem um poeta e filósofo chamado Gibran Khalil Gibran. Ele diz o seguinte: fé em Deus é um salto, é um salto no escuro para os braços de Deus. Aquele que não tem fé não salta, mas também não abraça. Então, precisamos ter fé. E também há em Deus o remédio para todos esses problemas, para todas as doenças que existem. E nós precisamos escolher se nós queremos focalizar o remédio ou se queremos focalizar o veneno. É uma escolha nossa. Vou passar para vocês Opa, que foi? Vou passar para vocês um videozinho, uma mensagem do Emmanuel. O nome da mensagem é A Melhor Parte. Demora um pouquinho aqui, não é muito. Não é a melhor parte, é a boa parte. Já estou... Pensamento em prece. A boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus. Lucas 10, 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda à renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo de água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, eu coloquei esse vídeo para nós, porque nós estamos na situação em que nós podemos focalizar a parte ruim ou a boa parte. Mas uma crise tem boa parte? Tem. Toda crise traz junto com ela
oportunidades. Vocês acham que alguém se transforma, evolui, progride em uma situação de zona de conforto? Uma situação confortável em que nada está acontecendo, nada? Não. Todas as mudanças, todos os progressos, todas as evoluções, elas acontecem nas crises. Tanto pessoal, como familiar, como empresarial, como crise da humanidade. Que nós estamos vivendo agora é uma crise praticamente planetária, não é? É uma crise sem precedentes, porque nós já tivemos na história crise econômica, crise religiosa, mas assim, cada uma de uma vez. Agora não. Agora parece que veio tudo junto. Bom, dizer para vocês que os espíritas, eles têm uma certa vantagem, aqueles que militam no movimento espírita. Não que eles sejam um povo escolhido, nem que são melhores, não. É porque eles têm mais informação do que o restante da humanidade. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo faz parte de uma transição do planeta. O planeta está em transição planetária, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes, e que caminha para se tornar melhor depois de passar da crise. Nós temos bom, então, em resumo é isso. Vai se tornar melhor, que nós vivemos num planeta de provas e expiações e estamos passando para um planeta de regeneração. Então, os que não melhorarem, vão ser expulsos da Terra? Não. Por que vai ser expulso? O planeta muda a sua frequência de vibração. As pessoas que têm a frequência adequada à nova situação do planeta, os espíritos reencarnam aqui, tudo bem, continua. Os outros vão ter que procurar outro lugar onde a frequência seja adequada para a sua nova vibração. Tem que correr um pouquinho. No Livro dos Espíritos, questão 932. Por que os maus sobrepujam os bons em influência? A resposta não nos agrada muito, porque os bons são por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos e inoperantes. Legal. Quando os bons quiserem, dominarão. Olha só, o crime é organizado em torno de uma causa. Nós estamos vendo todo dia. E o bem é competitivo entre si. Nós temos diversas religiões que nos propõem a alcançar Deus. Mas um diz assim, não, mas a minha é melhor, o meu é o povo escolhido, o teu o resto é mundano. Outro diz assim, não, meu templo está cheio, o teu, o de vocês está vazio. Outro, olha a riqueza da minha. Então, ficamos competindo uns com os outros. Nesse ponto, a doutrina espírita, ela é ecumênica, ela aceita todos os caminhos, ela entende todos os caminhos. Não estou dizendo que a doutrina espírita seja melhor. É preciso também que a gente mantenha a humildade, não no sentido de sermos subservientes ou de autoanulação, são coitadinhos, não. No sentido de nós nos conseguirmos avaliar com justiça, autoconhecimento. Nós sabemos que nós temos grandeza e temos limitações. Nós sabemos que temos habilidades e temos inabilidades. Isso, nós temos recursos para nos conhecermos, para alcançar a autoaceitação. Por exemplo, esse texto do Santo Agostinho,
está ali, é uma receita de autoconhecimento. É um conjunto de instruções para autoconhecimento. O trabalho que o Zé Araújo faz, SOS emocional, Identidade Eterna, é todo um trabalho voltado para o autoconhecimento, para a autoaceitação. Sugiro que vocês não perdessem, aqueles que podem, isso melhora muito. A autoaceitação, ela às vezes dói. Nós concluirmos que não somos aquele modelo de virtude, de bondade, de sabedoria que pensávamos que fôssemos, às vezes dói. Mas ela é necessária. Ele é o ponto de partida para o nosso desenvolvimento. Então, sugiro que não desistam. Por exemplo, se estão fazendo o curso do Zé, quando a pessoa começa a se ver como ela é mesmo, não desistam. Continue, vale a pena. O que o movimento espírita e o Mestre Jesus e Deus espera de nós? Estamos encarregados de divulgar. O Luiz leu ali. Tá bom. E vamos sair então com o Livro dos Espíritos, o Evangelho, numa maleta, e vamos na casa das pessoas. Como é que a gente diz? Divulgar a palavra, divulgar a nossa doutrina. Não. Onde estivermos, com o nosso comportamento, transmitir fé, esperança, um comportamento digno, condizente com a nossa condição de trabalhador da casa espírita. Por exemplo, se tiver um grupinho falando mal das pessoas, de alguém, ou escolher alguém para falar mal, jogar pedra, e nós estivermos nesse grupo, em vez de ser aquele que pega a pedra, nós podemos ser aquele que diz não, está errado. Tem um preço, é possível que sejamos excluídos, que sejamos... o grupo nos rejeita por isso, mas está na hora de fazer. Se tiver um grupinho, por exemplo, falando frases de ódio, que nascem do ódio, tipo assim, aniquilar, destruir, matar, que mais? Eliminar. Essas palavras assim que nós percebemos que têm origem no ódio. Nós podemos dizer não, ou não dizer nada, se o grupo é grande e não podemos, mas não participar disso. Olha só, Mestre Jesus, em toda a sua missão, ele se preocupou em divulgar o amor, em propagar o amor. E também formar uma cultura de paz. Paz interior, paz com o outro, paz entre os homens, os povos, e paz com Deus. Todo o trabalho dele foi no sentido de difundir o amor e formar uma cultura de paz. Agora, como é que com palavras como destruir, matar, eliminar, o que nós ouvimos hoje frequentemente por aí, palavras que nós sabemos que nascem do ódio, estamos vendo que nascem do ódio. Como é que isso pode ser conciliado com os ensinamentos de Jesus? E são pessoas que nós conhecemos, que eu conheço, que vão no final de semana, no domingo, na sua igreja, coloca a mão no peito e diz que ama a Deus e ama o seu próximo como a si mesmo. Será que ama? Será que consegue enganar? Enganar quem? Nós precisamos também decidir, para, se quisermos manter a fé, se somos simpatizantes, por exemplo, do movimento espírita, do Evangelho de Jesus, ou se somos aliados, se estamos aqui para auxiliá-lo na realização da sua obra nesse planeta,
ou se somos apenas simpatizantes, queremos só conhecer como é que foi. Precisamos fazer essa decisão. Precisamos decidir quem vai pautar, quem vai orientar o nosso destino. Se são os valores encantadores da sociedade materialista, passageiros, ou se são os valores eternos passados pelo Mestre. O objetivo divino para conosco não é salvar o personagem passageiro, o personagem que vai se acabar daqui a pouco, mas o ser eterno. Precisamos ter isso em mente. Bom, eu vou terminar, que já está na hora, com uma frase do Gandhi. O Gandhi diz assim: você precisa ser a própria mensagem que você quer levar. Ou seja, você precisa ser a própria mudança que você quer criar. Então você não convence. Ninguém acredita em dentista com dente cariado, nem com médico de regime barrigudo. Você tem que ser a mensagem. E isso é a minha mensagem de andar com fé. É não sermos simpatizantes, mas sermos aliados. Vou passar mais um. A Dora já está vendo que está passando a hora. Só vai passar um pouquinho, Dora. Passar mais uma mensagem, porque eu quase não falei em equilíbrio. E é para andar com fé e equilíbrio. Então, vou achar uma aqui que fala. É uma sequência de grandes verdades que, se levados a sério e colocados em prática, podem trazer benefício e equilíbrio em nossa vida. Deixa eu ver onde é que está. Mensagem de fé e esperança aqui. Isso aqui. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos, regiões de solidão. A maior prova de amor é colocar-se à distância e não querer forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não o joga no ninho. Deus ajuda, mas também espera que você faça, no mínimo, sua parte. Aquele que perde dinheiro perde muito. Aquele que perde amigos perde muito mais. Aquele que perde a fé perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte. E ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não conseguirá viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigos, eu e você. Você trouxe outro amigo, já formamos um time. Esse time não tem começo nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante em sua vida. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para buscar a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere ter tempo para servir.
Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para dizer "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia de sua morte sem antes amar a vida. Então, o que você está esperando? Obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Uma boa noite a todos.